Meu nome é Kelly, eu sou professora da USP de Ribeirão Preto e vou responder algumas questões relacionadas ao comportamento suicida. Como eu poderia ajudar pessoas que demonstram esse sintoma, mesmo sabendo que tem que partir dela essa atitude de não querer mais cometer esse ato? Bom, primeiro, obrigada pela questão. Em relação a esse tema, é importante a gente conhecer os sinais que indicam que uma pessoa pode estar em risco. Então, quando uma pessoa parece estar muito desesperada, com um sofrimento muito importante, quando ela fala sobre sumir, desaparecer, se sente bem na situação que ela está, não se sente com sentido na vida, essa pessoa precisa de escuta e de apoio. E é importante que, principalmente quando a gente fala de um público jovem, esse público possa ser catalisador de apoio, né? Então possa buscar apoio de outros adultos, levar essa pessoa para uma avaliação especializada, se isso for necessário, mas também conversar com ela sobre a importância de não tomar decisões drásticas em momentos nos quais ela não está bem. Então evitar deixar essa pessoa sozinha, deixar essa pessoa numa situação na qual ela pode não estar segura para tomar boas decisões em relação à própria vida. Porque existem pessoas que tendem a ter pensamentos mais suicidas do que os outros. E todas as pessoas têm um conjunto de fatores que influenciam na saúde mental de cada uma dessas pessoas, né, e consequentemente também no comportamento suicida. Então nós temos fatores de risco e de proteção. Alguns deles que são modificáveis, outros não, mas isso tudo está imbricado na nossa história, na situação, por exemplo, fatores de risco, transtornos mentais, uso de substâncias psicoativas, que são as drogas. Esses e vários outros fatores vão compor os fatores de risco, mas nós temos também fatores de proteção, o suporte, se essa pessoa tem esperança, se ela tem apoio, né, de familiares, de amigos, se ela vê um sentido na vida dela, tem perspectiva de futuro. Então são elementos também que pesam positivamente, né, no polo oposto, para a proteção dessa pessoa. Tem como a pessoa ela se autoajudar a ter pensamentos positivos e não precisar de ajuda de pessoas ou de remédios para não se suicidar. É muito importante que a pessoa tenha um envolvimento ativo na busca da própria saúde mental. Porém, há situações em que isso se torna muito complicado. Os momentos em que as pessoas mais precisam de ajuda, muitas vezes são os momentos em que elas estão menos propensas a buscar ajuda. Por mais que esse envolvimento, que esse autocuidado seja desejável e muito importante, é bacana que a gente não tenha estigma, medo de buscar a ajuda de outras pessoas. Eu gostaria de perguntar o porquê a porcentagem de níveis de suicídios é maior entre jovens e adolescentes. Na verdade, quando a gente olha para o conjunto dos óbitos de suicídio, os jovens não são a maior parcela afetada pelo problema. Porém, quando a gente olha para a população jovem, ela é muito preocupante, principalmente porque as taxas têm aumentado nessa população. Além disso, o comportamento suicida ele tem se iniciado cada vez numa idade mais jovem, mais precoce. E também, quando a gente olha os óbitos nessa população, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos no mundo. Quais sinais de um jovem suicida? Quais sinais ele apresenta dentro da escola, dentro de casa? É importante a gente estar atento para algumas questões que são específicas do público adolescente. Primeiro, é importante a gente ter muita empatia ao olhar para esse jovem. Por mais que muitas vezes a gente tenha uma expectativa de que ele está muito feliz, nem sempre é bem assim. E o jovem nem sempre ele tem clareza do que ele está sentindo exatamente e expressar isso de uma forma clara. Tudo isso é bem importante para que pais e educadores estejam preparados para apoiar. Temos uma situação, né, que a gente já vivenciou algumas, em que a pessoa está na iminência de cometer o suicídio. Qual a forma de se agir com a pessoa que está nessa situação de desespero? Bom, primeiro, se eu não sou um profissional de saúde, eu me deparo com uma situação de risco iminente, eu preciso acionar um suporte profissional, né? Então, o SAMU, os bombeiros são preparados para essas situações. E aí, um outro aspecto também muito importante é a gente pensar na segurança imediata dessa pessoa e de outros. Eu não posso me colocar em risco para atender essa pessoa, mas eu também tenho que tentar retirar ela dessa zona de risco. E aí, nesse sentido, um dos elementos muito importantes é não quebrar o vínculo com ela, conduzir uma interação com essa pessoa, se aproximar com cuidado, acolhendo essa pessoa, deixando que ela verbalize o que ela tem necessidade. Então, acalma, tentar manter o controle, né, e buscar apoio para essa situação. Tudo isso é essencial. O que é o advento da tecnologia está relacionado com o suicídio desses jovens na atualidade? É importante a gente saber que as mídias, por mais que elas ocupem um espaço importante na nossa vida atualmente, elas isoladamente não explicam
o comportamento suicida ou a saúde mental. Mas se somam ali a outros fatores para produzir ou uma condição melhor ou pior de saúde mental e isso, consequentemente, né, influencia no comportamento suicida. Então, alguns elementos de risco, né, que a gente considera estão muito ligados a o quanto eu priorizo a minha vida virtual, a intensidade, os tipos de conteúdo, o tempo que eu acesso, tudo isso faz uma diferença ou positiva ou negativa na minha vida. Então, uma série de fatores negativos estão envolvidos, mas também existe a possibilidade de buscar sites, aplicativos, recursos que sejam positivos, inclusive para a promoção da saúde mental. Bom, então para finalizar, eu queria deixar uma mensagem para você que está me assistindo agora. Quando a gente fala sobre a prevenção, né, do suicídio, a gente fala também sobre a promoção da vida. E é importante saber que nós não estamos só querendo evitar que pessoas se matem, mas que descubram, né, o sentido da vida, motivos para viver, que possam sentir valor, prazer na vida, e tudo isso se faz em conjunto. Todos os setores da sociedade podem fazer a diferença nesse sentido. Então, quando a gente está trabalhando com prevenção da violência, do bullying, com relações mais saudáveis, mais afetuosas, mostrar para as pessoas, né, que nós estamos disponíveis para ajudar e cuidar da própria saúde mental também. Tudo isso faz a diferença quando a gente fala sobre a prevenção do suicídio. É muito importante que todos estejamos atentos a isso. Um beijo, até a próxima!